Olá a todos que estão acompanhando as postagens do Centro Acadêmico sobre a campanha 5 de maio, que esse ano está sendo realizada online devido à pandemia deflagrada pelo Covid-19. Meu nome é Gustavo, eu sou o diretor do Departamento Social do Centro Acadêmico e hoje a gente vai falar sobre gripe. Para isso, eu convidei a professora Cleni, que é professora de imunologia, junto com outros docentes na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e é doutora em imunologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Primeiramente, muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gustavo. É um prazer poder participar com vocês da campanha 5 de maio, que é um trabalho maravilhoso realizado pela nossa unidade. É isso aí, todo ano a gente vai na Praça 15 de Novembro, mas esse ano, por conta do Covid, a gente está fazendo online. Bom, professora, a minha primeira pergunta é a seguinte: muita gente, quando tem dor de cabeça, ou está com uma febre leve, ou está com o nariz congestionado, diz que está gripada. É correto falar isso? Pode ser que sim, Gustavo, mas nem sempre é gripe. Gripe é diferente de resfriado e é comum as pessoas confundirem os dois. Todos esses sintomas que você colocou, dor de cabeça, febre, nariz congestionado, eles são sintomas comuns a várias doenças respiratórias, que são chamadas de síndromes gripais. Elas incluem os resfriados, que são as causas mais comuns, as gripes de verdade e também sinusites. Na maioria das vezes, essas síndromes gripais, elas são causadas por vírus. E os vírus que causam os resfriados são diferentes daqueles que causam a gripe. Geralmente, os quadros de gripe são mais graves que os resfriados. Essas diferenças, elas acontecem porque os patógenos ou micróbios que causam a gripe são mais agressivos do que aqueles que causam os resfriados. Então, se você tiver dor de cabeça, febre ou nariz congestionado, não necessariamente você estará com gripe. A avaliação por um médico será importante para determinar o diagnóstico e o tratamento adequados. E é muito importante que as pessoas não tomem medicamentos por conta própria. Ah, Ok? que legal. Beleza, ótima resposta. Que legal. Então a gripe é um vírus. E qual que é o nome desse vírus? O nome desse vírus é influenza. E aí, na verdade, ele é um grupo de vírus e que tem vários subtipos. Esses subtipos são aqueles que nós chamamos de influenza A, B, C e D. Então, na verdade, a gripe é uma infecção respiratória aguda causada por um vírus que é chamado influenza. E dentre esses subtipos de vírus influenza causadores da gripe, os tipos A e B são aqueles responsáveis pelas epidemias sazonais. E o que são as epidemias sazonais? São aquelas epidemias de gripe que acontecem todos os anos no período do inverno. Então, esses vírus são os principais responsáveis pela gripe. As outras síndromes gripais, como o resfriado, por exemplo, são causadas por vírus diferentes, de outras famílias de vírus, com características bem diferentes desse influenza causador da gripe. Ok? Ok. Que bacana. Saber que existem vários tipos de vírus, né? Que não é só um, então. E, por acaso, existe alguma maneira de evitar todos esses vírus, né? Porque, já que são vários subtipos, tem alguma maneira? Qual que é o melhor tratamento que a gente tem atualmente para estar combatendo todos esses vírus da gripe? Isso. Vamos primeiro à maneira de se evitar todos esses vírus da gripe, né? Existe uma maneira, sim, que é muito eficaz, é a vacina. A vacinação contra a gripe é hoje a forma mais eficaz de prevenção
contra a gripe e as suas complicações, que podem variar desde casos graves até, infelizmente, a óbitos. A vacina, ela é segura e deve ser tomada sempre que possível, porque o vírus influenza, ele é transmitido com muita facilidade entre as pessoas. Então, quando ele começa a circular, principalmente no período de inverno, ele é responsável por elevadas taxas de hospitalização, por conta das complicações da gripe. A vacina, ela é oferecida em unidades públicas e privadas, e no SUS, as vacinas são gratuitas, seguras e estão disponíveis nos postos de vacinação distribuídos em todo o Brasil, em todas as cidades e em todos os postos de saúde dos bairros. Bom, então, a vacinação é a forma mais eficaz, mas ela não é a única maneira de prevenção. Por quê? Porque não existe vacina para todos os vírus causadores das síndromes gripais e das outras doenças respiratórias. E algumas pessoas não têm, não pertencem ao grupo de prioridade para vacinação pelo SUS. E também não podem pagar a vacina nos sistemas, nas redes privadas. Então, o que prevalece como prevenção? Os cuidados de higiene continuam sendo a forma mais importante de se evitar qualquer doença infecciosa, incluindo a gripe. Então, além da higienização, dos hábitos de limpeza, é muito importante se ter também hábitos saudáveis de vida, uma boa alimentação, fazer uma boa ingestão de líquidos, manter o organismo sempre hidratado, praticar atividade física. E muito importante, que nem sempre as pessoas se lembram, é ter horas adequadas de sono, suficiente para o seu repouso. E como a transmissão, ela acontece de maneira muito rápida, principalmente considerando o vírus influenza ou da gripe, essa transmissão, ela acontece de pessoa a pessoa, e ocorre por meio de partículas que são eliminadas, o vírus sai nas partículas das gotículas que nós expelimos ao falar, espirrar e tossir. Então, é muito importante que as pessoas, quando estão doentes, ou conhecem alguém que está doente ou com suspeita de gripe, que evite o contato, que mantenha a distância de mais de 1 metro de uma pessoa para outra, manter a higienização das mãos, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, e quando isso não for possível, fazer a higienização com o uso de álcool em gel, evitar tocar olhos, nariz e bocas, porque as mãos estão constantemente tocando superfícies sujas. Devemos cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir, sempre com lenço descartável para poder jogá-lo fora, ao sujá-lo, ou tentando colocar a boca e o nariz, a parte interna do cotovelo, para evitar que essas gotículas se espalhem pelo ar e possam contaminar outras pessoas. Manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações em ambientes fechados. Quando percebemos que estamos contaminados ou tem alguém contaminado no ambiente de trabalho ou na família, separar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, e evitar sair de casa em períodos de transmissão da doença. Em relação ao melhor tratamento, geralmente o tratamento para a gripe, ele inclui hidratação, que é fazer uma boa ingestão de líquidos, e aqueles medicamentos importantes para tratar os sintomas, analgésicos, antitérmicos. E, além disso, tem um medicamento que tem sido usado para o tratamento da gripe, que é o conhecido Tamiflu. Tamiflu é o nome comercial de um medicamento que se chama, ou um fármaco que se chama fosfato de oseltamivir. Ele é um antiviral e ele está recomendado para todos os casos de pacientes com síndrome gripal, que inclui aqueles sintomas que você colocou lá no começo da nossa conversa, Gustavo, dor de cabeça, nariz entupido, congestionado, né?
ou mesmo febre, e não só com sintomas de síndrome gripal, mas também que tenham condições e fatores de risco para complicações. O que seriam esses fatores de risco? Crianças, idosos, gestantes, pessoas fazendo tratamento com drogas imunossupressoras, pessoas com doenças crônicas, independente se elas estão vacinadas ou não, elas têm a recomendação da associação com o Tamiflu. Fazer hidratação, os medicamentos para os sintomas e associar o Tamiflu também. E por quê? Porque esse medicamento, ele tem um benefício muito grande, principalmente no início da sintomatologia. Ele vai contribuir para minimizar as complicações que o vírus da influenza pode causar e vai melhorar muito a sintomatologia desse paciente também. Então, nem todas as pessoas farão uso de Tamiflu, mas aquelas que têm comorbidades e condições, fatores de risco que podem comprometer a evolução do quadro gripal, elas deverão ter no seu tratamento associação com esse antiviral. Ficou claro? Claro. Que interessante, né, saber que a forma de contágio, de disseminação do vírus e até mesmo do tratamento não são únicas, né? Acho que é legal ressaltar que para tratar o vírus ou para espalhar o vírus não depende só de um único fator, mas sim da união de vários. Então, se a gente toma cuidado, é possível garantir, né, que não haja essa disseminação tão grande assim, que é também uma das coisas que a gente vê com o Covid, né? Se as pessoas tomam vários cuidados, elas mitigam a disseminação do vírus. Exatamente é bastante interessante. Então, o comportamento das pessoas, as práticas de higiene, elas são de extrema importância para evitar a contaminação e a transmissão das doenças, seja qual for, seja a gripe, seja outras doenças infecciosas, seja aí a nossa situação atual, que é o coronavírus. Muito bom. Então, na minha próxima pergunta, a senhora já deu uma resposta, mas quem é que tem acesso à vacina aqui no Brasil? E, além disso, se eu tomar a vacina só uma vez, eu vou estar imune para sempre da gripe? Olha, Gustavo, o acesso à vacina, como eu disse agora há pouco, acesso normalmente remete à disponibilidade gratuita, né? É a primeira ideia que a gente tem. Então, se nós pensarmos em acesso à vacina, que é aquilo que é disponibilizado na rede pública de saúde aqui no Brasil, infelizmente, não é uma campanha aberta a toda a população. Na rede pública de saúde, a campanha é destinada para grupos prioritários. Contudo, a abrangência desse grupo prioritário, ela é grande, e isso já é muito importante para se prevenir uma epidemia maior de gripe. E quem são esses grupos prioritários? Quem são as pessoas que fazem parte desse grupo com acesso à vacinação gratuita para a gripe todos os anos? São os idosos a partir de 60 anos, então com idade igual e acima 60 anos, os trabalhadores da área de saúde, por motivos óbvios, pela maior exposição, os profissionais das forças de segurança e salvamento, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Então, aqui entra o diabetes, cardiopatias, hipertensão e outras condições aí, que tem uma lista aqui que a gente poderia colocar. Caminhoneiros, motorista de transporte coletivo e portuário, a população encarcerada, que é aquela população privada de liberdade, e os funcionários do sistema prisional. Por quê? Porque são pessoas que vivem em confinamento, e os povos indígenas.
Em relação às crianças, há uma faixa etária também, que é considerada grupo prioritário. São as crianças a partir de 6 meses de idade e menores de 6 anos. Esses menores de 6 anos é até um dia antes de completar 6 anos. As gestantes, as mulheres no puerpério. O que é o puerpério? É aquela fase desde o dia do parto até cerca de 45 dias pós-parto, e pessoas com deficiência física. Além disso, os professores de escolas públicas e privadas, também por conta de viver em grupos, né, em ambientes em que reúnem muitas pessoas, e agora os adultos de 55 a 59 anos de idade, que estão começando a margear aí a faixa dos idosos, certo? Então, esse é o grupo prioritário. Você vê que abrange uma boa parcela da sociedade. Então, isso é um privilégio para nós aqui em termos de... Bom, Gustavo, você me perguntou também se quando nós tomamos a vacina para gripe, nós ficamos protegidos para sempre, imunizados contra o vírus da gripe. Não, infelizmente, essa imunização permanente contra o vírus da gripe, ela não acontece. Por quê? O vírus influenza, ele muda constantemente. A cada ano, ele sofre mutações, e por isso é necessário que haja uma reformulação da vacina contra a gripe todo ano. A proteção que se tem pela vacina anterior não nos protege para o vírus que está circulando no ano seguinte. Então, devido a essa mudança que o vírus sofre, é importante, necessária, uma campanha de vacinação anual contra a gripe. Então, por isso, todo ano o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa vacina vai proteger contra os principais tipos do vírus da gripe que circularam no último ano. A Organização Mundial da Saúde é que determina quais são esses tipos de vírus que circularam no ano anterior. Então, para vocês terem uma ideia, em setembro, outubro de cada ano, a Organização Mundial da Saúde já faz a notificação de quais foram os subtipos de vírus que circularam no inverno daquele ano e determina quais serão, então, os vírus que deverão que deverão ser o alvo da vacina para o próximo lote produzido na vacinação do ano para o ano seguinte. Então, uma vacina anual, ela pode ajudar a prevenir a gripe e impedir suas complicações caso ela venha a acontecer. Então, uma recomendação: se você faz parte do grupo prioritário que tem acesso à vacina no Sistema Único de Saúde, vá aos postos de saúde do seu bairro, porque você receberá essa vacinação gratuitamente. Ela é muito importante para a sua proteção. Esse é um recado importante, Gustavo, para as pessoas. Que legal, não paga nada. É verdade. Muita gente acha que a vacina não funciona porque tem que tomar todo ano, né? É justamente porque ela funciona que a gente tem que tomar todo ano para não pegar a gripe. Exatamente. E quanto menos pessoas ficarem contaminadas, isso evita a transmissão para aquelas pessoas que não podem tomar a vacina ou que não conseguem tomar a vacina, certo? Certo. Bastante interessante mesmo isso. Ainda bem que a gente tem um programa de imunização muito bom, né? Agora, aquelas pessoas que não pertencem ao grupo prioritário e têm condição financeira, ela pode ainda assim procurar as clínicas privadas que fazem vacinação e tomar a vacina lá mediante o pagamento, certo? Certo, muito bom. Então, é um recurso também para quem... Sim, é um ótimo recurso para quem pode pagar, né? Para quem está fora do grupo, eu quero dizer, e pode pagar, é realmente um ótimo recurso. Isso.
Bom, então, indo Mas para... aí também é uma consideração... Pode falar. Eu queria fazer uma consideração importante, ou lembrar o que eu já falei aqui, né? A campanha do SUS, o acesso gratuito à vacinação contra o vírus da gripe, não está disponível para toda a população, mas a abrangência do grupo prioritário é de grande valor, porque, como eu disse agora há pouco, quanto menos pessoas ficarem doentes, menos pessoas serão contaminadas, mesmo que não tenham tomado a vacina. Então, a campanha é de extrema importância, embora não cubra toda a população. É muito importante que quem tem direito à vacinação vá ao posto de saúde e receba a sua dose de vacina da gripe. Você estará ajudando a não levar a gripe para outras pessoas, até mesmo dentro da sua família. É um dever cívico, né? Que a gente tem um privilégio e a gente deve exercer ele, né? E exigir também, né? Porque se a vacina está sendo ofertada gratuitamente, é mais do que nosso dever, né? Como sociedade, é acabar ajudando aqueles que não podem estar tomando ela, né? Exatamente. E vacina é importante, sim. A vacina é uma conquista do conhecimento do homem, da ciência, e que ela deve continuar firmemente sendo acreditada, tendo a confiança da população como um meio válido para se evitar as doenças. Então, vacina funciona, vacina é importante. Não deixe de tomar vacinas. Muito bom. Obrigado pela explicação. Indo para a nossa última pergunta agora, com o coronavírus, né, esse novo vírus que surgiu, o mundo está correndo atrás de uma vacina. E eu queria saber, na sua opinião, o que essa pandemia mostra sobre a importância da ciência aqui no Brasil. E se a senhora acha que no futuro a gente vai ter uma vacina para coronavírus tão bem disponível quanto a da gripe. Olha, Gustavo, se a gente não pode dizer assim que o coronavírus, ele nunca, né, se pode dizer que ele porque ele não é uma coisa boa. Mas que essa situação trouxe momentos diferentes para a sociedade, situações que nós tivemos que nos reinventar e lutar, né, de uma hora para outra, talvez sem precedentes na nossa história, pelo menos da sociedade atual, né, nós nunca enfrentamos uma pandemia desse tamanho, desse monte, como a ciência tem sido reconhecida em todo o mundo, e principalmente aqui no nosso país, que infelizmente o país não tem, ou não tinha até então, uma cultura de valorização da ciência. A sociedade não tinha olhos voltados para a ciência por o benefício que ela pode trazer. E a ciência, ela é vital, é essencial em todas as sociedades, porque a ciência traduz conhecimento. E o conhecimento, ele que é capaz de trazer desenvolvimento e resolução para os problemas de uma sociedade. Isso vai refletir direta e positivamente no crescimento social e econômico do país, de qualquer país. Então, nós podemos aqui como brasileiros, nós que temos acesso à informação, a sociedade como um todo, a mídia tem mostrado isso, o valor da ciência, a importância de ter pessoas capacitadas em todas as áreas do conhecimento para enfrentarmos esses problemas. Então, um saldo positivo, se é que pode-se dizer, da pandemia, é o reconhecimento que a ciência passou a ter, falo isso particularmente em relação ao nosso país, como
mediadora, como instrumento para resolução de problemas, mobilização de pessoas e resolução de problemas. E eu espero e tenho certeza que a gente vai, em breve, ter uma vacina para o Covid, para a Covid-19, para essa doença. A vacina contra o coronavírus, que é o causador da doença, Covid-19. Eu almejo isso como pesquisadora e como cidadã. O Brasil tem sido um exemplo muito bem sucedido de investimento nas políticas públicas de vacinação, nas campanhas de imunização, e acredito que não será diferente tão logo a vacina para a Covid esteja disponível. Eu acredito, sim, que o nosso sistema de saúde vai incorporar essa vacina na rede do SUS. Não temos a certeza se poderá ser de forma abrangente para toda a população, mas se ainda que ela venha disponível para grupos prioritários, num modelo como é para a gripe, isso já ajudaria bastante. Então, eu acredito, sim, eu acredito na ciência, eu acredito no conhecimento, eu acredito na capacidade do ser humano, e a capacidade vem com a capacitação através do conhecimento, para desenvolver produtos, medicamentos, medidas, programas de saúde, em todas as áreas aí que possam ajudar a resolver os problemas que a sociedade vive quando tem que enfrentar problemas relacionados à saúde. E esse está sendo o maior desafio do nosso país e de todos os outros países no mundo. Respondi sua pergunta? Responde sim. Esse é o momento, eu acho que sim, com um saldo positivo, né, como a senhora disse, principalmente porque mais do que nunca mostra para a gente o quanto a gente tem que defender o nosso sistema de saúde, né, que é o SUS, e também a ciência, né, a educação, principalmente. Porque sem esses dois pilares é muito difícil realmente construir uma sociedade que vai estar preparada para problemas como esse que estão surgindo agora. Seja no âmbito econômico ou de qualquer outro. É verdade. Se a população não tem conhecimento, a população, em todos os sentidos, o conhecimento político, conhecimento na área de saúde, os direitos, tudo aquilo que um civil tem que saber para poder viver com dignidade e cobrar os seus direitos, ele não tem como lutar, ele não tem como absorver nem as noções de higiene, não tem nem como saber o que é certo, o que é errado. Então, a educação é tudo. A educação, ela é que faz um povo crescer. Porque você sabendo aquilo que você tem direito, aquilo que você precisa, isso move as pessoas a buscar por aquilo que é necessário. E assim acontece em todos os espaços da sociedade. Acontece na nossa comunidade, em que a gente enxerga qual é a mobilização e qual é o impacto que aquilo que a gente sabe fazer pode ter para a sociedade, e a gente se envolve em campanhas, a gente se envolve em disseminar conhecimento, em ensinar e levar isso para a população, e assim é em todos os setores. Então, onde há conhecimento, há crescimento, há movimento e há sucesso. E a gente precisa valorizar, sim, o nosso sistema de saúde. Ele tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada, não cabe aqui agora a gente entrar no mérito dessas questões, mas em muitos lugares ele funciona bem. E ele tem muitos programas que são importantes e exemplares para muito lugar aí para fora do país. Então, a gente tem que valorizar, sim, valorizar as universidades, valorizar as escolas, valorizar as pesquisas, valorizar os
sistema de saúde e tudo aquilo que é importante para a nossa população e para o bem-estar dela, porque isso é uma garantia que está na nossa Constituição. Isso é verdade. Bom, certíssimo. Bom, muito obrigado, então, professora, pelo seu tempinho aqui hoje para estar falando com a gente, né, um pouquinho sobre a gripe, tá ajudando na campanha 5 de maio. Acho que esse é um movimento bastante importante, que está tendo iniciativa dos alunos aqui da nossa faculdade, para poder estar levando para a população um pouquinho mais de conhecimento. E aqueles que nos acompanham, eu peço só que continuem conectados nas nossas redes sociais, porque daqui para frente a gente vai ter mais vídeos e também muito mais conteúdo. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, e parabéns ao Centro Acadêmico, a todas as ligas, a todos os movimentos dos estudantes da nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. É um trabalho de muito valor esse que vocês fazem e desejo que vocês sejam sempre motivados a continuar com essa atuação que vocês têm em prol da sociedade. É um orgulho para nós vermos vocês nesse caminho. Muito obrigada e eu que agradeço. Sucesso para vocês e saúde para todos. Obrigado, professora.